Graças e paz, irmãos. Boa noite. Recentemente, dando aula no seminário, nós, juntamente com os alunos, nós temos o hábito de orar os salmos. E certa feita nós havíamos orado o Salmo 17. Depois um aluno se aproximou de mim e chamou a atenção para o verso 3 do Salmo 17, onde Davi diz ao Senhor: Senhor, o Senhor pode sondar o meu coração, que o Senhor não vai achar pecado lá. Ele estava muito intrigado com aquilo. Falou: pastor, como é que Davi tem coragem de falar uma coisa dessa? O que está acontecendo ali? Explica isso para mim, por favor, porque não faz sentido para mim uma frase dessa. E aí eu tive de explicar para ele que Davi ali está com a sua consciência robusta e sincera diante do Senhor, se defendendo justamente das acusações que seus inimigos fazem contra ele, né? E o Salmo 17 vai falar de um Davi que está enfrentando inimigos, está enfrentando acusações, e ele então, com muita clareza, e diz ao Senhor: falou, Senhor, eles estão me acusando dessas coisas, mas eu não estou fazendo essas coisas. Minha consciência está tranquila, o Senhor pode esquadrinhar o meu coração, que eu não tenho feito isso. E aí a gente passou um tempo conversando sobre essa realidade. Mas é muito interessante a gente notar que, apesar de não fazer sentido algum realmente para a gente considerar essa frase de Davi, né? Não há pecado no meu coração em relação a isso. Como é difícil para nós também confessarmos os nossos pecados. Como é difícil pedir perdão. Embora nós tenhamos a convicção de que nós não somos perfeitos, embora tenhamos a convicção de que muitas e muitas vezes nós falhamos em coisas mais básicas, nas coisas mais simples, nós continuamos com a imensa dificuldade de pedir perdão. Normalmente nós tentamos dar aquela enxugada assim, né? Tentamos dar aquela disfarçada no nosso erro, falar: oh, desculpa, foi mal, foi uma falha, foi um pequeno deslize. Esse não sou eu, de verdade, não sou eu não sou assim, né? Porque eu estava com sono, ou porque eu estava com fome, ou porque eu estava, né, apressado, eu estou preocupado com algumas circunstâncias. E nós tentamos achar várias maneiras e dar muitas voltas para que a gente não tenha que chegar e dizer assim: me perdoa, eu errei. Me perdoa, eu errei. Mas eu quero nessa noite com vocês olhar para a oração que Cristo ensinou e ouvir do próprio Cristo como Ele nos chama, na sua imensa graça, a clamar por perdão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. E nós vamos dar ênfase no verso 12 do capítulo 6 de Mateus. Mas eu quero ler com vocês a oração conhecida como oração do Pai Nosso, a oração que Cristo ensina aos seus discípulos, que se inicia no verso 9 e vai até o verso 13. Então peço que, se você puder, leia comigo essa oração. Farei a leitura na versão revista e atualizada. Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Vamos juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nós nos achegamos a Ti nessa noite, trazendo a nossa adoração a Ti. Nós ouvimos a Tua palavra, nós cantamos a Tua palavra e nós suplicamos ao Senhor, baseado na Tua palavra. E agora nós queremos ouvir mais uma vez da Escritura. E a nossa súplica, Senhor, é que o Senhor fale a nós, encha o nosso coração de renovo do Teu Santo Espírito. Conforme nós vamos lidar com esse assunto que é tão duro para nós, a nossa realidade caída. Faz os nossos olhos perceber a graça e a misericórdia do Senhor e o chamado do Senhor para buscarmos restauração em Ti. Teu Santo Espírito trabalha em nosso meio nessa noite. Nós possamos, Pai, com convicção, pedir perdão pelos nossos pecados e ter a certeza de que o Senhor nos ouve. Ouve a oração da Tua igreja, recebe a nossa adoração e fala conosco pelo Teu Espírito. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Nossa oração no nome de Jesus. Amém. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa é a instrução do Senhor Jesus em relação à quinta petição da oração do Pai Nosso, da oração dominical. A oração que, quando Lucas vai escrever, como nós ouvimos aqui na leitura inicial, é a oração que Cristo ensina porque os discípulos pedem para Ele: Senhor, nos ensina a orar. Como é que nós devemos orar? E o Senhor Jesus, então, instrui aos seus discípulos na oração, dando este padrão para eles. E entre esses padrões, nós encontramos aí o ensinamento de que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão pelas nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Uma coisa já inicialmente que nós precisamos considerar, precisamos entender nesse ensino de Jesus, é que essa confissão de pecados, esse pedido de perdão, é algo cotidiano, é algo rotineiro, é do dia a dia. Nós precisamos compreender que isso é algo que deve fazer parte da nossa rotina, o pedido de perdão. A oração do Pai Nosso, meus irmãos, é a oração que Cristo instrui para que nós a façamos dia a dia. Isso fica muito evidente como muitas vezes nós temos a tendência
Ou queremos acreditar que seja assim? Bom, o Senhor já me perdoou, eu já confiei no Senhor Jesus, eu já me arrependi uma vez, e agora eu sei que eu sou justo em Jesus, então eu não preciso mais ficar pedindo perdão por as coisas que eu cometo que não são de acordo com a lei do Senhor. Eu não tenho mais necessidade de pedir perdão, já fui justificado, não é isso mesmo? Eu já não sou justo? O Senhor Jesus nos lembra aqui que nós precisamos pedir perdão todos os dias. E esse conceito fica bem ilustrado quando nós pensamos no lava-pés, né? Quando o apóstolo Pedro, tendo os seus pés lavados por Jesus, e Jesus fala para ele assim, bom, Pedro fala, não, você não vai lavar os meus pés, Senhor. Quem sou eu? O Senhor é o meu mestre, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus fala para ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo, Pedro. Então Pedro fala, então me lava inteiro. Me lava completamente. E o Senhor Jesus fala, Pedro, quem já se banhou, não necessita de se lavar de novo, senão os pés. E é basicamente essa a ideia que nós temos nesse pedido de perdão diário. Nós precisamos ser lembrados que, apesar de já lavados e justificados por Cristo, nós ainda estamos nesse lado da realidade, cometendo pecados contra o nosso Criador e o nosso Salvador, e nós precisamos ter os nossos pés lavados, porque nós continuamos pecando contra Ele. Embora já estamos posicionados na justiça de Cristo, porque ainda não tivemos essa obra consumada em nossa realidade, e porque ainda continuamos pecando contra o nosso Senhor, Ele nos chama a levar constantemente o nosso pedido de perdão a Ele, confessando os nossos pecados, perdoando, pedindo perdão pelas nossas dívidas. E é esse conceito mesmo que vai levar Lutero a escrever a primeira tese contra as indulgências. Porque ele vai escrever, né, naquele documento que ele prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg, dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Seja contínuo arrependimento. Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. Que nós pecamos contra Deus diariamente. Por isso nós precisamos então ser levados a Ele em confissão diariamente. Isso faz parte da nossa rotina, ou deve fazer parte da nossa rotina. Considerar diariamente a nossa pecaminosidade. Considerar diariamente que nós entramos em dívida contra o Senhor. Nós pecamos contra Ele. Jesus nos chama então a considerar isso como algo da nossa rotina. E considerando isso como nossa rotina, o Senhor Jesus Cristo também nos instrui e nos chama a atenção nessa oração de que nós devemos considerar as iniquidades extrapolando o individualismo. A confissão extrapola a realidade individual. Você já parou para pensar que no Pai Nosso a linguagem é toda no plural daquele que ora? Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia, perdoa-nos, não nos deixes cair. Quando o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar, Ele ensina aos seus discípulos que eles devem orar, sendo considerados não individualmente somente, mas como parte de uma coletividade, como parte de um grupo, como seres que estão inseridos numa sociedade. E quão difícil é para a gente fazer isso? Extrapolar o individualismo.
Porque nós não queremos nem mesmo reconhecer as nossas responsabilidades, os nossos pecados. Como eu disse no início, quando a gente se depara com a realidade dura de que nós falhamos, de que nós pecamos, de que nós ofendemos ao Senhor, a nossa tendência inicial é negar essa realidade, é achar desculpas, achar responsáveis, tentar repartir a responsabilidade, jogar sobre outras pessoas, lançar sobre outros. Mas o Senhor Jesus, sendo completamente contraintuitivo aqui, ele fala: peça perdão a Deus, e não somente isso, peça perdão a Deus extrapolando o individualismo. Não peça perdão só pelos seus pecados, mas considere que você faz parte de uma sociedade. E peça perdão pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Irmãos, que desafio é esse? Que coisa doida para o nosso coração rebelde e que não quer nunca assumir responsabilidade. Esse é o conceito que nós temos na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. Você lembra do profeta Isaías, quando ele teve uma visão do trono de Deus, no capítulo 6 da sua profecia? E ele vai dizer, quando ele vê o trono do Senhor: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. E logo depois ele vai dizer: ai de mim, porque eu sou um homem que vivo no meio de homens de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, quando Isaías vê o trono do Senhor, ele não somente fica apavorado pelos seus próprios pecados, mas pelo fato dele fazer parte de uma sociedade pecaminosa. De uma sociedade pecaminosa. E ele entende que o fato dele fazer parte dessa sociedade pecaminosa traz sobre ele também culpa e juízo. O mesmo conceito você vê em Daniel capítulo 9. Quando Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, e ele percebe que o castigo do Senhor sobre o seu povo seria de 70 anos, ele vai orar ao Senhor. E preste atenção na oração de Daniel, que se encontra lá no capítulo 9. Voltei ao rosto ao Senhor Deus para o buscar com o coração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Você nota como Daniel, homem justo e reto perante o Senhor, que por sua retidão foi lançado na cova dos leões e por sua fidelidade foi exposto à morte. Ele se entende como parte daqueles que transgrediram a lei do Senhor, que rejeitaram as palavras dos profetas. Ele se coloca no mesmo patamar do seu povo, porque ele entende que ele faz parte daquela sociedade. Ele não está alheio àquela sociedade. Ele sabe que ele é um judeu. Ele sabe que ele é um judeu.
E como é difícil para a gente nos compreender como um povo que quebra o mandamento do Senhor. Meus irmãos, no ano passado, nós tivemos a eleição no Brasil e, conversando com um amigo, ele falou assim: não, eu não vou votar. Não vou votar porque o candidato A não me representa e o B também não me representa. Então, não tem nada a ver com isso. Aí nenhum dos dois vai representar a mim. Ele está certo. Certo. Nenhum deles representa o seu pensamento. Tá bom. Mas aí eu disse para ele: mas sabe o que é o problema? Que você, querendo ou não, ele é o seu representante. Você goste dessa realidade ou não, ele é o seu representante. Meus irmãos, nós gostemos ou não, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o representante do Brasil. Quando os russos pensam no brasileiro, eles pensam no seu presidente e eles veem Luiz Inácio Lula da Silva. Quando os chineses pensam no Brasil, eles pensam no Luiz Inácio Lula da Silva. Os indianos, os coreanos, os árabes, os europeus, os americanos. Ele é o nosso representante, você goste ou não. Você concorde, você acha que ele te represente ou não. Nós somos brasileiros e esse é a representação do povo brasileiro. O Congresso Nacional, você tenha limites contra ele ou não, ele é a representação do povo brasileiro. Nós somos isso. Por mais dolorido que isso seja, é isso que nós somos. O STF é os brasileiros. O STJ, os brasileiros. O STE é os brasileiros. É a demonstração do que o brasileiro é. A igreja evangélica brasileira, ela é isso aí, e nós estamos inseridos nela, nós gostemos ou não. Não importa se agora você não se chama mais de evangélico e de crente. Não, agora eu me chamo de cristão, eu não falo mais que eu sou evangélico. Não interessa, você é. Você faz parte disso. E nós gostemos ou não, nós estamos inseridos nessa realidade. Uma realidade dura, difícil, mas que a gente precisa abraçar ela. Se a gente quer seguir o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo, de pedir perdão pelos nossos pecados. Porque se nós não estamos pecando ativamente, como esses homens que estão representando tanto o Brasil, a nação, quanto a igreja brasileira, talvez nós estejamos pecando na omissão, na nossa falha de se posicionar contra tudo isso. Mas o fato é que nós estamos inseridos nessa realidade. Pedir perdão pelos nossos pecados exige que nós façamos isso cotidianamente, extrapolando o nosso individualismo. Extrapolando o nosso individualismo. Em consequência, quando o Senhor Jesus Cristo fala que nós devemos orar pedindo perdão cotidianamente, extrapolando o nosso individualismo, nos posicionando como parte de uma sociedade, Ele nos instrui de que o nosso pedido de perdão, a nossa confissão, ela deve ser sincera. Ela deve ser sincera. Aquele que pede perdão precisa entender a dinâmica do perdão. Precisa compreender a dinâmica do perdão. É por isso que ele vai dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aquele que pede perdão, ele precisa compreender a realidade mais profunda do que está acontecendo aqui. Ele não chega simplesmente como aquele que quer tirar de si uma maldição, tirar de si um julgamento e se livrar de um problema. Mas ele compreende que ele é um devedor. Ele é alguém que deve. Ele é alguém que ofende.
E nesse sentido, ele entende que ele precisa de graça e ele oferece graça. Ele precisa de graça e ele oferece graça. O Senhor Jesus vai dizer isso. Nós pedimos perdão com o coração consciente de que nós precisamos disso e que nós então entendemos essa dinâmica e nós nos também exercemos perdão para aqueles que devem para nós. Davi vai deixar muito claro isso quando ele vai dizer que o que é agradável ao Senhor não é simplesmente as palavras ditas, mas é um coração compungido e contrito. É isso que Deus não despreza. É isso que é agradável ao Senhor. Um coração quebrantado. E esse coração quebrantado é o coração que nós vemos naquele que não só pede perdão, mas também perdoa. Que é o caso que Jesus vai tratar naquela parábola em Mateus 18 do credor incompassivo. Um homem que tinha uma dívida imensa, que se for calculada nos dias de hoje, chegaria na casa dos bilhões. E que teve a sua dívida perdoada. Mas que ao encontrar aquele que devia alguns milhares para ele, ele agarrou aquele devedor e disse: me paga o que você me deve. Me paga o que você me deve. Esse homem não entendeu a dinâmica do perdão. Ele não entendeu a dinâmica da realidade do que aconteceu com ele. E o que Jesus está dizendo aqui é que a gente precisa entender isso. A gente pede perdão, a gente confessa os nossos pecados. Nós precisamos reconhecer essa dinâmica de que nosso coração precisa estar compungido e contrito. Coração quebrantado, é isso que Deus procura nessa confissão diária. É isso que Deus espera na nossa confissão. E é por isso que Jesus vai explicar isso. Você vê que na continuidade da oração, esse é o único elemento que o Senhor Jesus vai explicar depois, nos versos 14 e 15 de Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso faz todo sentido no contexto do Sermão do Monte, porque olha como começa o capítulo 6 de Mateus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Ou seja, não adianta você só confessar para ser visto confessando. Para você alegar diante de Deus: olha Deus, eu estou falando aqui pecados. Eu estou trazendo para você. É para eu confessar? Pronto, está confessado. Não. O pedido de perdão, ele é a expressão de um coração quebrantado e que reconhece a sua necessidade. Que reconhece que precisa. E nesse sentido também ele reconhece nos outros homens que eles também precisam. Eles também precisam, assim como eu preciso, eles também precisam serem perdoados. A confissão, então, ela é sincera, ou deve ser sincera. Ela é cotidiana, ela extrapola nosso individualismo, ela é sincera. Mas tudo isso, irmãos, acontece porque a confissão, ela expressa fé. A confissão expressa fé. Aquele que confessa a Deus, aquele que pede perdão a Deus, necessariamente ele precisa crer que Deus perdoa. Ele precisa crer que Deus perdoa. Quando Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo nos diz: peça perdão pelos seus pecados. No fim das contas, Ele está dizendo: eu vou te perdoar. Eu vou te perdoar. Peça, peça e eu te darei.
Peça perdão. Eu vou te perdoar. Não precisa negar, não precisa fugir, não precisa esconder. Não precisa fingir que você não é pecador. Vem, pede perdão. Eu vou te conceder. Não é isso mesmo que o Jesus fala quando ele está preparando os discípulos para falar a oração, no verso 8. Ele vai dizer: o vosso Pai Celeste sabes do que tem necessidade antes que lhe peçais. Deus já sabe que você precisa de perdão. Antes de você ir pedir, Ele já sabe. E agora Ele fala: então vem, me pede perdão. E eu vou te conceder. Me pede perdão e eu vou te conceder. O apóstolo João, como alguém que ouviu essas palavras do Senhor Jesus, compreendeu o ensinamento do Senhor Jesus, depois escrevendo a sua carta, a sua primeira carta, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós confessamos o pecado porque isso expressa a nossa fé no perdão que recebemos do Senhor. É isso que Davi vai dizer no Salmo 32. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Todo homem vai trazer o seu pedido de perdão em tempo de ser perdoado. É isso que Jesus está ensinando. Peça perdão. Você precisa disso. Você precisa de pão? Peça pão. Você quer ver o reino de Deus? Peça o reino de Deus. Você precisa de perdão? Peça. E eu te darei. Eu te darei. O profeta Isaías, quando vai escrever o seu livro, ele começa a sua profecia de maneira muito dura, dizendo do culto completamente distorcido e errado dos judeus no capítulo 1. Como eles estavam adorando a ídolos e não a Jeová. Mas quando chega no verso 18, capítulo 1 de Isaías, tem uma promessa para aquele povo, caso eles peçam perdão, caso eles se arrependam. E a promessa é a seguinte: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E esse é o grande motivo pelo qual nós confessamos os nossos pecados, pelo qual nós devemos orar cotidianamente pelo perdão dos nossos pecados. Rogar ao Senhor perdão, porque Ele nos concede perdão. Você precisa de perdão. Se essa é uma necessidade para você, o Senhor Jesus Cristo te chama a deitar essa necessidade aos pés da cruz, aos pés do Deus Trino, porque Ele vai te conceder. Ele vai te conceder perdão. Então, se você é como aquele aluno do seminário, que está inquieto na possibilidade de pensar: como assim alguém pode dizer que não tem pecado? Eu sei que eu tenho um monte, eu tenho vários. Não só os meus, mas também da minha sociedade, da minha família, da minha cidade, do meu país. Cheio de pecado ao meu redor que precisa de perdão. Cheio. O Senhor Jesus, nessa noite, Ele te chama. Peça perdão. Peça perdão. E eu vou te conceder. Peça perdão. E eu vou te conceder. Nós vamos cantar um hino e, na preparação da ceia,
Eu vou separar um tempo para nós orarmos e confessarmos os nossos pecados.